A paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita, com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Jovens, e hoje nós estaremos falando da lição de número 8. Antes, porém, vamos nos lembrar do tema do trimestre, desta lição. Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida. Como eu disse, hoje nós estaremos tratando da lição de número 8, que traz por tema Davi, um encontro, um livramento. E esta aula será ministrada nas igrejas no dia 25 de maio de 2025. O tema eu já li, então vamos para o texto principal que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo de número 12, que está escrito desta maneira: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Guarde bem esta palavra, conselhos. Também, como eu disse, Provérbios, capítulo 8, versículo de número 12. O resumo da lição nos ensina que Davi recebeu um grande livramento a partir do seu encontro com Abigail. Mesmo diante de um marido tolo, ela era virtuosa e foi usada por Deus na edificação do seu lar. Vamos para os objetivos da lição, como sempre fazemos. O primeiro é saber que palavras tolas geram consequências indesejadas. O segundo, ressaltar as virtudes de Abigail. E o terceiro, compreender que Deus concede livramento para aquele que nele confia, ou para aqueles que nele confiam, está bem? O meu desconforto é que eu esqueci o óculos, mas vamos desta maneira mesmo. Não estou vendo ele próximo a mim, não estou encontrando. Aqui está. Muito obrigado, minha esposa. Como tudo aqui é feito sem corte, sem edição, vocês viram aí a minha esposa trazer o óculos para mim. Já que vamos falar de virtudes de Abigail, então está aí uma virtude da minha esposa, tá bem? Como sempre fazemos, nós destacamos palavras, frases que nos dão a noção correta, a noção clara daquilo que o escritor, que o comentarista quer nos transmitir através da lição, tá? Porque tudo que está diante de nós, para que tenhamos êxito em colocá-lo em prática, é necessário que nós tenhamos uma compreensão correta, um entendimento correto. Tá? Por que tudo isso eu estou olhando para cá? Porque tem aqui a lousa que está a lição que nós acabamos de gravar para conectar mais jovens da editora Betel. Jovens dessa sala, professores que quiserem dar uma olhadinha, está lá também, fiquem à vontade. Tá bom? Para que nós tenhamos uma clara noção daquilo que que está diante de nós, nós precisamos também de uma compreensão correta, de um entendimento correto daquilo que nós fazemos. E, às vezes, o nosso contexto imediato é uma palavra, é uma frase, como eu estou repetindo todas as vezes, é um capítulo, é uma perícope, é um versículo, ou versículos antes, e assim sucessivamente. Então, nós separamos aqui algumas palavras que podem trazer uma noção mais clara daquilo que nós precisamos aprender sobre este momento na vida de Davi. Se bem que nós teremos dois protagonistas maiores do que Davi neste momento. Primeiro, Deus. Segundo, Abigail. Porque todo o transcorrer desta lição, nós vamos ver que todo o bom andamento deste momento da história ele parte de quê? De uma pessoa que claramente está à mercê da vontade de Deus, está à mercê da sabedoria, da prudência, da sensatez, tá bem? De tudo aquilo que nós não vamos ver em outra pessoa, que é o seu marido, tá bem? De uma pessoa precavida, de uma pessoa que, mesmo diante de incertezas, ela se coloca como uma ferramenta nas mãos de Deus, uma pessoa que constantemente está se analisando, tá bem?
e que a sua postura nos mostrará que conforme nós, ou o que nós queremos ser ou apresentar, é que vai dar o rumo, vai ditar o rumo dos acontecimentos futuros da nossa vida. E esta pessoa é Abigail, tá bem? Eu separei primeiro aqui um encontro, e eu coloquei que em vários, nós, na vida, no decorrer da nossa vida, nós teremos vários encontros, tá bem? De vários sentidos também. E esses encontros, estes momentos, esse caminho que nos apresenta, ele é feito de opções, tá? E estas opções, obviamente, elas terão que ser tomadas, estas opções, estas questões, elas deverão ser resolvidas por nós, tá bem? Mas bem-aventurado é o varão que, quando ele vai escolher a opção, quando ele vai fazer uma opção, quando ele vai tomar uma decisão, ele toma esta decisão baseada na vontade de Deus. Nós estamos falando isso constantemente, baseado em Deus. Abigail não é diferente. Nós vamos ver que ela está fazendo isso, tá bem? E bem-aventurado também Davi, que ouviu Abigail. Quer dizer, ele vê nesta mulher, tá, cujo nome aparentemente quer dizer alegria do pai, ou que o pai é a sua alegria, tanto os dois envolvem a alegria de ser filha ou a alegria do pai de ter esta filha. Tá? Foi mais ou menos o que eu consegui chegar. Não sei se está certo, não sei se todos vão concordar comigo, outros não, mas é uma opinião. Veja, Abigail, a alegria do pai, ou o pai é a sua alegria. Em todo caso, a alegria, ela está presente. Tanto a alegria do pai em ter uma filha assim, ou a alegria desta filha de ter o pai que ela tem. Tá bom? Então vamos lá, baseado em Deus, as opções que se apresentaram aqui. Dentro deste livramento, né, é um encontro e um livramento. Nós vemos 3 pessoas, ou 3 situações de livramento. Todos estes livramentos foram baseados em quê? Na opção correta que Abigail, ela preferiu escolher. Ela foi levada devido às suas características, das suas virtudes, da sua integridade. Então ela escolheu, ela fez uma opção. E dentro das opções que se lhe apresentavam, ela poderia continuar envolvida com a loucura de Nabal, seu marido. Ela poderia também criar as suas próprias loucuras, né? Como dizia antigamente, minha mãe sempre dizia, cada louco com a sua mania, se bem que mania também é uma raiz de loucura, manicômio, mania e tal, é a mesma base. Tá bem? Tá, vamos adiantar para não tomar muito tempo. Baseado em quê? Em Deus. Veja, quais são os livramentos? Mas um livramento, por que falar um livramento? Porque, obviamente, está falando primariamente da pessoa de Davi. Mas veja, ela livra Davi de cometer uma loucura, de ser um Nabal, ela livra a sua casa da loucura, livrando Davi, tá? Aconselhando Davi sabiamente, e Davi ouvindo, ele não vai atacar a casa dela, ela livra a sua família, tá bem? E livra também de um ataque de Davi desproporcional, tá? Ele está com 400 homens, se eu não me engano, de fazer o quê? Dentro de toda a batalha, morre só os envolvidos, padecem só os envolvidos, só os soldados, vamos dizer? Não, muitos inocentes também, eles são ceifados por causa disso. Então veja, que uma opção correta, uma decisão correta, uma decisão desprendida dos nossos preconceitos, da nossa maneira de pensar, fez o quê? Veja, quanto livramento. Aqui tem um livramento. Mas quando nós falamos, quando Davi entende o conselho dela, veja, ele não ataca o marido nem a casa dele, e também muitos inocentes. Obviamente que todos os funcionários, porque Nabal era um homem rico. Nabal não era qualquer pessoa. Ele era um homem rico, tanto é que nós vemos a sua mulher, dentro da sua grande sabedoria, fazer o quê? Atender o pedido que Davi fez. E não era qualquer pedido. Tem panificadores que não conseguiriam atender assim, de pronto o pedido de Davi. Ela simplesmente fez. Ela levou centenas de pães, ela levou
doce, muita fruta, animais carregados, né, animais de cargas carregados de alimento. Então veja que era uma casa provida. Essa casa ela tinha as coisas. Apesar de ter um louco tomando conta dela, aparentemente a cabeça da casa era um doido, mas a sua adjutora era uma mulher sábia. A sua adjutora, a mulher que Deus colocou para quê? Para edificar. Veja, então todo maluco precisa de alguém sábio para ajudá-lo a edificar. Então nós olhamos aqui que Nabal não era qualquer pessoa, ele era um homem provido. Mas como eu disse, né, vamos falar dos protagonistas, e no caso aqui vamos falar de Abigail. Porque Davi, a sua sabedoria está em quê? Em ouvir o conselho desta mulher. Logo, esta mulher, ela é a ferramenta que Deus usa para evitar uma catástrofe, para evitar um derramamento de sangue desnecessário, desprovido de razão, de algo que não precisava, não havia sentido, não traria nada de bom para Davi, pelo contrário, mancharia ainda mais as suas mãos de sangue e, pior ainda, de sangue de inocentes. E Davi ouve por causa disso. Então nós vemos aqui as virtudes de Abigail, quer dizer, as suas qualidades, a sua integridade. Apesar de habitar com um louco, apesar de habitar com um tolo, ela continua íntegra. Íntegra porque, veja, tudo aquilo que fazia parte da natureza do marido dela não afetou a sua natureza. Ela continuou uma mulher humilde, uma mulher intercessora e uma mulher apaziguadora. Isso aqui para pôr poucas qualidades, poucas virtudes de Abigail, porque nós poderíamos fazer uma lista muito maior daquilo que Abigail era. Então, humildade é ponto do quê? De reconhecer tanto a Deus quanto Deus na vida de Davi e Davi como rei. É uma mulher humilde. 2, ela intercede, diz, olha, ele é o próprio nome dele já diz, ele é maluco. Deixa quieto, Davi, não se envolva com isto, né? Então ela intercede pelo marido. E também ela apazigua o coração, porque o rei está irado. Ele é o rei. E muitas vezes, meus queridos irmãos, vamos colocar um pontinho aqui, não um pontinho negativo, né? Mas uma coisinha, uma observação na vida de Davi. Veja, talvez, muitas vezes, aquilo que nós aparentemente somos, ou que determinados documentos nos dão uma falsa certeza, nos leva a exacerbar, a exagerar nas nossas conclusões. Então, qual foi a conclusão de Davi? Vamos fazer o seguinte, vamos matar logo esse cabra, vamos acabar com tudo isso aí, prepara os soldados, a gente vai, acaba com tudo, pega o que a gente precisa e vai embora, eu sou o rei. Não, ela foi e apazigou também, quer dizer, ela trouxe paz ao coração de Davi. Ela disse, Senhor, vai sujar as tuas mãos com o sangue de um maluco. Para quê? Para que isto? Então, veja, ainda que nós, como servos de Deus, às vezes determinadas coisas fazem com que o nosso espírito, a nossa natureza humana aflore um pouco, né, ou além do necessário, veja, sempre existirá uma pessoa, ou alguém, ou algumas pessoas, para quê? Para apaziguar o nosso coração. É por isso que uma das coisas mais sábias que um homem ou uma mulher que serve a Deus, ele deve ter na sua vida, é o ouvido afinado para conselhos. Mas para conselhos bons, tá? Nem todo conselho é bom. Mas nós precisamos fazer isso. Tá bem? Veja, por que nós falamos sobre tudo isso? Porque no ponto de número 1, está escrito assim, no tópico de número 1, está assim, palavras tolas, consequências indesejadas. Quer dizer, a partir do momento em que eu lancei a palavra, já que estamos falando de palavra, ela não volta, né? Das 3 coisas que não voltam. A palavra falada, a flecha, a pedra lançada e a oportunidade perdida. Tem oportunidades que não voltam mais. Cavalo selado passa uma vez só. Então vamos lá. Por que acontece isso? Quando acontece isso? Quando a nossa vida está correndo risco por causa disso. Veja, primeiro, ponto de número 1, quando nos sobra o humano, o terreno, e nos falta o espiritual. Quando a nossa vida ela é ditada principalmente pela nossa natureza. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante aqui. Tá? Onde ela está?
Está aqui. Quando nos sobra o terreno e nos falta o espiritual, nos falta o celestial, nos falta a parte de Deus. Tá bem? E a maioria das vezes, quando nós não permitimos que o Senhor Deus ele trabalhe completamente na nossa vida, a nossa transformação ou o nosso novo nascimento, ele nunca é completo. E tudo que é incompleto, o que acontece com aquilo que é incompleto? Num determinado momento, ele não será suficiente. Ele não vai ser suficiente. Veja, e quando sobra isto, falta outra coisa. Falta o quê? A parte de Deus, que seria um novo nascimento, uma transformação completa. E quando nós falamos de transformação completa, nós estamos falando do homem integral, corpo, alma e espírito. Né? Sabe aquela pessoa que diz assim, o meu braço direito é crente, mas o esquerdo não é? Quer dizer que nem o esquerdo e nem o direito. Nada nele é crente. Nada dele é crente. Tá? Nem braço, nem perna, nem cabeça, nem tronco, nada. Tudo nele é coisa de descrente. Por quê? Porque está sobrando o humano, está sobrando o falível, está o efêmero, está sobrando a natureza pecaminosa. Tá bem? Então, veja, quando acontece em Nabal, apesar de ser um homem rico, um homem conceituado, mas o homem natural, tem o homem natural, o homem... vamos chamar agora de homem natural, vai. O homem natural sobrava. E o que acontece com isto? Acontece que toda decisão nunca é feita baseada em Deus, ou uma decisão espiritual. Sempre será naquilo que está no meu coração. Veja, e qual foi a decisão maluca de Nabal? Enfrentar Davi. Não tinha como, apesar de ele estar acreditando em outras promessas, outros que se diziam que seriam reis no lugar de Davi. Era um monte de mentiras no ouvido de Nabal. Mas ele deveria pensar no que estava dentro do coração de Deus, não do que ele ouvia. Existem muitas pessoas, vamos lá, quando sobra o terreno, tem muito crente que ao invés de ele tomar as suas decisões baseadas na vontade de Deus, ele baseia a sua vontade aonde? No que ele escuta. Tá? E nem sempre é lúcido ouvir ou tomar decisões desta maneira. Veja que, por isso, Nabal, aqui é o seu próprio nome diz, já é loucura. Por quê? As suas decisões são naturais. É de homem natural, é de um homem terreno. Mas e o que isso traz? O que isso demonstra? Que falta o espiritual. Quantas pessoas você conhece? Ou que nós conhecemos desta maneira? Tá bem? Quando comparamos Nabal com Abigail, ponto de número 2, veja, aqui as palavras de Nabal para Davi são o quê? São sobejamente terrenas. Quer dizer, o homem natural aqui sobrou, não tinha espaço para nada, para Deus, para conselhos da Abigail, da sua esposa, nada, não sobrava nada. Era tudo do jeito que ele queria. Né? Se quiser bem, se não quiser, a porta da rua, serventia da casa. Tem muito Nabal que usa esta frase, tem muito Nabal que usa esta frase. Né? A porta da rua é serventia da casa. Por quê? Falta o espiritual. Porque se fosse espiritual, fazia como Abigail. Chega em Davi e fala assim, esquece esse maluco, deixa ele de lado. Toca o barco, Davi, vai para frente, daqui a pouco eu trago o que você precisa. Estamos acertados. Por quê? Veja, agora, palavras sábias, palavras prudentes, palavras essenciais. Totalmente diferente das palavras de Nabal. Por quê? Porque ao invés dela escolher a forma de vida do seu marido, ela escolhe a sabedoria. Tá bem? E o que é a sabedoria? A sabedoria está ligada ao temor do Senhor. É o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Então, veja bem, neste temor que ela tem a Deus, neste respeito, ela reconhece Davi como rei.
E, obviamente, que todas as ações de Davi aparentemente seriam coerentes, porque ele é o rei. Mas vamos ficar na escolha de Abigail. Ela escolhe a sabedoria. Né? E nos lembrando que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor faz com que a pessoa pense, analise, não seja um Nabal, mas seja uma pessoa sensata. E as suas palavras serão o quê? De sabedoria. São palavras prudentes. Veja, não são palavras de gente esperta, malandra. Não, palavras sábias que trazem paz, que apaziguam, que intercedem, que demonstram humildade, são prudentes. A pessoa prudente, ela pensa para falar, ela não fala desordenadamente, descontroladamente. A pessoa, ela pondera, ela pensa, ela escolhe as melhores palavras, as melhores frases, o melhor momento para falar. Isto é uma pessoa prudente. E palavras essenciais, quer dizer, não precisa ditar uma carta. Ela fala uma linha, tá? É o essencial, é o básico para controlar ou contornar uma situação. Fala de essencial, de essência, aquilo que vem de dentro. Tá? Quando a gente lembra da oração, o que diz? Não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Existem pessoas, ou muitas vezes nós oramos quilômetros, horas a fio, e o Senhor ouve o quê? 30 segundos, 40 segundos da nossa oração. Nós ficamos 5 horas em oração. Mas por quê? O resto era só o que não era essencial. Não era essencial. Mas o que fez efeito, o que foi que tocou o coração de Deus? A palavra, aquilo essencial que Deus queria de mim. Ou um reconhecimento, ou um arrependimento, ou uma confissão, ou uma declaração, ou uma intercessão, ou uma apaziguação, ou uma demonstração de humildade. Então o Senhor quer ver isto, coisas que sejam essenciais. E hoje se coloca coisas aí de horas a fio, e que não move 1 milímetro do céu sequer, e nem das mãos de Deus. Então veja, a escolha de Abigail foi a sabedoria, e é o que fez a diferença. Por que fez a diferença? Fez a diferença porque mudou o pensamento de Davi. Muda o pensamento de Davi. Aquilo que ele queria fazer, agora ele não vai fazer mais. Tá bem? E por que nós precisamos desta prudência? Por que nós precisamos de sabedoria? Porque a insensatez faz parte da nossa natureza pecaminosa. Veja, da nossa essência. Aqui está de essencial, daquilo que é essencial. Aqui também fala de essência, daquilo que vem de dentro. Tá? A nossa natureza, ela é extremamente o quê? Pecaminosa. Nós somos extremamente pecadores em todos os sentidos. E isso faz parte da nossa natureza. Tá bem? Como ela faz parte da natureza, então eu estou perdido? Não. O que acontece? Cristo pode transformar a minha natureza? Pode. Pode. Tá? Talvez ele não transforme o meu sotaque. Talvez ele não transforme algumas coisas que alguns acham defeito, mas para ele não é. Mas aquilo que é defeito, aquilo que está errado, aquilo que está fora, que não condiz com a sua vontade, ele vai tirar. Ele vai mudar esta natureza através do quê? Do novo nascimento. Tá bem? Mas tem como? Tem como? Não dá para tirar. A própria Bíblia fala, irmão Maurício, que não dá para tirar as pintas do leopardo, ou, sei lá, a lista do tigre. Não pode mudar. Você não pode mudar, talvez não pode mudar a aparência, mas a natureza vai mudar. Veja, quando nós olhamos no capítulo 11 de Isaías, você vai ver o boi comendo palha, junto com o leão comendo palha, junto com o boi. É um momento de paz. É um momento de paz, é um milênio. Então, veja, Deus transforma a natureza. Por mais ruim que a minha natureza seja, o Senhor, ele vai fazer o quê? Ele vai me criar novamente, que é chamado de novo nascimento. A regeneração, a transformação, a nova criatura. Tá bem? Quer dizer, esta natureza que desagrada a Deus, ela vai ser transformada. Por quem? Por Cristo. Só Cristo pode transformar a minha natureza. A partir de que momento? Se eu partir da história, da lição que nós estamos estudando, eu vou ter que ouvir conselhos. Veja que toda esta história, todo
o rumo dessa história, ele foi mudado por quê? Porque Davi ouviu o conselho, o que Nabal não fez. Ele sofreu a consequência? Sofreu. Davi precisou colocar as mãos nele? Não. Não. Porque depois ele vai, a mulher vai dizer, ele está bêbado, depois eu converso com ele, o cabra dá uma travada lá, né? E daqui a pouco, 10 dias depois, ele morre. Então Davi não precisou se envolver. Maravilha? Então veja, mas todo este desenrolar foi por causa do quê? Porque alguém sábio aconselhou um rei irado. E Davi tinha esta qualidade de ouvir conselhos. Tá bem? Muitas vezes nós não temos esta característica, esta virtude de ouvir conselhos. E saímos tomando decisões à torto e à direita. Tá? Estamos tomando decisões, fazemos, agimos, falamos aquilo que nos dá na telha. Né? Às vezes falamos aí de roldão, vamos dizer. Por quê? Porque ser insensato faz parte da natureza humana. É a sensatez. É para isto que Cristo ele vem. Né? Ele vem para nos salvar e para nos transformar numa nova criatura. Se a insensatez faz parte, o que ele vai nos tornar? Qual é o contrário? Qual que é o oposto? Qual o antônimo de insensatez? É ser sensato. É ser coerente. É ser sábio, prudente. Tá bem? Este é o contrário, é o oposto de ser insensato, é ser sensato. Tá bem? É ser lúcido, está aqui na outra lição. É ser lúcido, é você tomar decisões claras, você está com a mente clara, desanuviada para tomar decisões. Você não está mentalmente, nem espiritualmente, nem fisicamente abalado. Você está tranquilo para tomar decisões. É por isso que, para decisões, é preciso esperar o melhor momento. É preciso esperar o melhor momento. Tá bom? Então, veja, faz parte da nossa natureza pecaminosa, a insensatez. E como ela é transformada, Cristo pode transformar, fazendo o quê? Nós estamos dando ouvidos, ouvindo conselhos. E o ouvir aqui, vamos provocar, né? Vamos provocar. A oração do judeu, Shema. Este é um ouvir debaixo do quê? De uma obediência. Não é simplesmente escutar, é você pôr em prática. Ouve, ó Israel. Tá? E quando você pega isso, né? Eles vão falar que você não sabe nada, mas tudo bem. Veja, quando você vê isto aqui, você está pensando não somente em escutar, você está pensando em Eclesiastes, capítulo 5. Inclina-te mais a ouvir do que fazer sacrifícios de tolo. Olha o tolo aqui aparecendo de novo. Olha o tolo aqui, Nabal. Olha o tolo aqui. Capítulo 5 de Eclesiastes. Por quê? Porque não sabes que fazem mal a ti mesmo. Ouvindo, inclina-te mais a ouvir do que fazer sacrifício de tolo. Quando? Quando você entrar na casa do Senhor. Quando você entrar no templo. Então não saia falando aos borbotões. Não saia falando as coisas que te vêm à cabeça. Pense, pondere, inclina mais a fazer o que você já falou que ia fazer. Geralmente nós vamos fazendo promessas, votos, promessas em cima de promessa, voto em cima de voto, e não nos preocupamos em cumprir aquilo que já falamos. Aí o que acontece? Não vá dizer depois diante do anjo que foi um erro, tá? Que você falou sem querer, porque Deus não se agrada de tolos de novo. Porque Deus não se agrada de todos. Então, veja bem, aqui a questão de ouvir conselho, veja, Davi não só escutou a voz de Abigail, mas ele fez do jeito que ela falou. Ele fez certinho do jeito que ela falou. E deu certo por causa disso. Ele respeitou vírgulas, pontos e vírgulas, 2 pontos, o trema, ele respeitou, sei lá, toda a pontuação. Do jeito que ela falou, ele fez. Do jeito que ela falou, ele fez. E deu certo. Então, veja, o ouvir aqui não é só escutar, mas é praticar o que você está escutando. Ou praticar o que você já falou que ia fazer. Então, nós precisamos tomar cuidado em tudo isso aqui. Porque, senão, nós não passamos também de Nabal nesta vida. Não passamos de Nabal. Somos ricos, temos de tudo, tem pão à revelia, tem vinho, tem pasta de figo, tem tudo. Tudo. Só não tem sabedoria.
Só não tem a parte espiritual, só não é espiritual. Tá? Humanamente falando, você tem de tudo. Celestialmente falando, você é vazio. Não passa de um tolo, de um Nabal. Nós não passamos de um simples Nabal nesta vida. Ponto de número 2, nós temos aqui uma mulher virtuosa. Por isso que eu falei que nós ficaríamos dentro da história de 2 grandes protagonistas. Primeiro Deus, depois Abigail. Tá bem? Veja, por que ela é uma mulher virtuosa? Porque diante de todo um problema, veja, ela tem um planejamento. Primeiro, ela toma as providências necessárias, todas as providências necessárias. Sejam em palavras, sejam em atitudes, ela tomou todas as providências necessárias e cabíveis para o momento. Porque às vezes também nós tomamos decisões que não cabem. Espera, deixa eu achar o pagador aqui. Aqui na outra lousa. Vamos lá. Cabíveis. Quer dizer, que encaixava no momento. Cabíveis. Necessárias e cabíveis. Tem coisa que a gente considera necessária, mas não tem cabimento fazer aquilo. Ela não. Por ser uma mulher prudente, por ser uma mulher sábia, o que ela faz? Ela toma providências necessárias e cabíveis. Tá bem? Tudo aquilo que ela faz é próprio para o momento. Não funcionaria se ela não agisse desta maneira. É próprio para aquele momento. É próprio para aquilo. Tá bem? Tem, como dizia minha mãe, né? Mas não tem cabimento. Quer dizer, é coisas que não são cabíveis. Não é para aquele momento, não é para aquele instante. Não vai surtir nenhum efeito. Você pode até fazer, mas não vai surtir nenhum efeito. Ou talvez o efeito seja totalmente o contrário daquele que você queria. Tá bem? Então, Abigail também faz o quê? Dentro das suas providências, ela não pensou só em si, mas ela também poupou o quê? Como nós já dissemos, a vida de inocentes. Veja, necessárias e cabíveis. Ela não pensa só nela. Ela pensou em Davi, tá? O marido sofreria as consequências, mas ela pensa também nos inocentes que vão padecer por causa da ira de Davi, ou por causa da loucura de Nabal. Você escolhe qual a causa mais cabível para o momento. Você escolhe. Tá? Mas são duas. Davi está irado por causa da afronta de Nabal, e Nabal por ser Nabal. Tá? Você pode escolher. Então, veja, ela toma providências necessárias. Dentro dessas providências, ela poupa a vida de inocentes. Quando ela apazigua o coração de Davi. Ela não só intercede por Nabal, mas ela apazigua o coração de Davi, poupando inocentes. Quantos inocentes não seriam, quantas vidas não seriam ceifadas nesta batalha descabida? Tá? Quantas vidas não seriam ceifadas? E muitas vezes, meus queridos irmãos, nós fazemos isso. Tá? Nós não pensamos, às vezes pensamos aqui na ponta do nosso nariz, mas não pensamos a longo prazo. O que pode acontecer com as nossas atitudes se nós não agirmos como Abigail, se nós não formos uma Abigail. Existem situações que poderiam ser controladas e depois o arrependimento talvez não ache mais espaço, assim como o arrependimento de Esaú, que a Bíblia diz que ele chora, mas não acha lugar de arrependimento. Então vamos lá, não acha lugar de arrependimento. Por quê? As suas lágrimas também não eram de arrependimento, era de remorso, porque agora Jacó está com todas as bênçãos espirituais. E Esaú fica com a bênção terrena, né? Está assentado sobre as gorduras da terra, como disse seu pai. Então nós precisamos tomar cuidado, porque quando o nosso pensamento não vai além do nosso dedão do pé, nós acabamos cometendo a longo prazo algumas atrocidades. Por quê? Porque não agimos como Abigail, tá? Intercedendo e sendo apaziguador. Veja que ela não está pensando só nela.
na sua casa, mas também em tudo aquilo que poderia envolver. Quantos, até do lado de Davi, alguns também, apesar do homem, o homem era muito rico, ele devia ter muita gente também para proteger ele. Haveriam algumas baixas também no exército de Davi. Então, tanto Davi perderia, quanto a casa de Abigail perderia, mas ela consegue poupar a vida, ela consegue manter a vida de muitas pessoas inocentes. Fazendo o quê? Mesmo não sendo culpa sua, mas do seu marido, ela paga o preço. Quer dizer, ela se coloca na brecha, correndo o risco do quê? Da incerteza. Que incerteza? Ela não sabia qual seria a reação de Davi. E se Davi não ouve o conselho? Estava ela morta também. E se seu marido fica sabendo? Tanto é que a atitude, quando ela vem a auxiliar Davi, ela não fala para ele. E o risco que ela correu também desse sentido? Ela corria vários riscos. Veja, Davi não aceitar, o que graças a Deus não aconteceu, o risco do seu marido ficar sabendo do que ela fez e vai descontar nela. Mas ela não se importa, ela paga o preço. Por quê? Porque ela é uma intercessora, ela se coloca na brecha. Ela se coloca na brecha. Para quê? Para ser uma intermediadora entre Nabal, seu marido, e Davi, o rei. Tá bem? Então, por que nós falamos da prudência de Abigail? Porque ela toma providências necessárias, cabíveis, no seu pensamento, no seu planejamento. Ela envolve não somente ela, mas toda uma situação que pode ocorrer futuramente. E, além de tudo, ela se coloca na brecha. Ela corre esse risco. Tá? Que eu já falei que aqui ela já está se colocando na situação. Então, ela corre um risco. Se pondo nesta situação, ela corre o risco. Que risco? Da incerteza. Ela não sabia o que poderia acontecer. E se Davi não ouve? E se Nabal fica sabendo? Quais eram os riscos que ela poderia correr? O marido vai falar, ué, que negócio é esse? Você já é maluco, né? Você ainda vai provocar, pronto. Cutucou a onça com vara curta. E Davi poderia dizer o seguinte, não, você está tentando defender seu marido também? E se Davi entende errado? Vamos só pensar. Tá bem? Ela não sabia qual seria o retorno. Mas apesar das incertezas, dos problemas, veja, a sua integridade ela continua a mesma, ela continua íntegra. Íntegra a quem? A si mesma. Veja, ela continua leal às suas qualidades, às suas virtudes. Ela não muda a sua personalidade por causa de uma situação. É uma mulher que não age conforme as circunstâncias. Não. Ela não viu, vou correr para o lado de Davi porque é o mais certo. Não, ela fez isso porque a sua integridade, o temor ao Senhor e todas as suas virtudes fizeram ela, neste encontro, a tomar a decisão baseada em Deus. Veja que ela não é uma pessoa oportunista. Pelo contrário, ela é uma pessoa altruísta. Tá bem? E quando nós pensamos desta maneira também, o que acontece? Veja, eu tomo as providências, eu consigo melhorar, administrar a situação de uma maneira que ela transcorra da melhor maneira possível. Tá? Apesar de todas as incertezas, eu me mantenho fiel ao que eu sou, a quem eu sou, no que eu acredito, no que eu penso, o que isto vai fazer. A partir de que momento isso acontece? A partir de que nós estamos constantemente, continuadamente, nos autoexaminando. Tá? Isto fala de interno, de eu começar a pensar no quê? Nas minhas fragilidades. Veja, todos nós temos fragilidades, todos nós temos um problema, todos nós temos dificuldades. E nós precisamos pensar, nós precisamos nos autoexaminar. Quer dizer, examinarmos a nós mesmos. Ora, isso está na leitura da Santa Ceia, ou da ceia, como alguns preferem dizer, outros dizem na leitura da Santa Ceia.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Isto é um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja, que depois, vamos lá para a leitura dessa aí, depois que eu me examinei, lógico que eu vou encontrar todos os pecados, todas as fragilidades. Mas o Senhor Deus, através do capítulo 11 de 1 Coríntios, usando Paulo, que ele diz, e assim coma, como? Confessando. Porque aquele que come e bebe não discernindo o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Tá? Então, veja, eu vou encontrar uma série de pecados que eu cometi nesses 30 dias. Nós tomamos a ceia uma vez por mês. Outros lugares, bom, costumes são costumes. Não é disso que nós estamos falando. Dentro desses 30 dias, eu vou encontrar uma sequência quase que inumerável de pecados. Porém, veja o encorajamento. Assim como? Como? Depois de eu reconhecer e confessar deste autoexame, que vai apresentar as minhas fragilidades, eu vou colocá-las diante do Senhor, o Senhor me perdoa depois que eu confesso e eu participo do corpo e do sangue representado no pão e no suco de uva da Santa Ceia. Tá bem? E quando assim penso, eu estou pensando também do quê? Da minha postura. Então, qual deve ser a minha postura diante dessas adversidades? Depois eu já analisei, já confessei. Quer dizer, qual deve ser a minha postura? Como eu vou me posicionar diante desses problemas? Nós falamos que Abigail, ela se manteve íntegra. Mas, agora na nossa vida, eu preciso pensar, como eu vou me posicionar? Eu vou ser um omisso? Eu vou participar dos problemas? Eu vou participar, eu vou me ajuntar a Nabal? Eu vou me omitir diante de Nabal? Ou eu vou tomar uma posição? Veja, cada um deles tomaram uma posição. Davi recua, Abigail resolve aconselhar, Davi recua e Nabal continua Nabal do mesmo jeito. Então, o que aconteceu? Cada uma destas decisões, desta posição, desta postura diante da adversidade, ocasionou uma direção, um rumo dos acontecimentos futuros. Davi não se mancha, Abigail fica na mais alta estima de Davi, tanto é que passa a ser, logo depois, sua esposa, não sem antes sofrer, porque Davi ainda continua sendo perseguido quando ele traz Abigail para o lado dele, até ele voltar e assumir o reino, ela continua íntegra, do mesmo jeito, assim como ela foi íntegra ao maluco aqui, ela continuou íntegra com Davi, quando ele traz ela para ser a sua esposa. E, obviamente, demorou um tempo para isso, porque ele continuou, mas no futuro, o que acontece? Agora ela se torna aí uma dama palaciana ao lado do rei. Ela é uma das esposas do rei Davi. Tá bem? Então, veja, quando nós falamos de postura, eu coloquei aqui, quem nós queremos ser? Tá? Vamos colocar como uma pergunta, quem eu quero ser na história? Quem eu quero ser nos acontecimentos? Para isso eu preciso fazer escolhas. E essas escolhas, como eu já disse, devem estar baseadas na vontade de Deus. Abigail teve a escolha, Davi fez a sua escolha, fizeram escolhas certas. Tá? E isso vai estar diante de nós também. Se nós formos meros oportunistas, nós faremos escolhas erradas. Se nós tivermos um coração altruísta, como diz o hino da harpa cristã, nós faremos as escolhas certas.
E os acontecimentos futuros nos trarão o quê? Somente coisas boas e maravilhosas. Amém? Então, a lição de hoje, a lição de número 8, Davi, um encontro, um livramento, tá bem? Mas isto tem tudo a ver com o quê? Com as escolhas que ambos tomaram. Davi teve uma escolha, Abigail teve a escolha, Nabal teve a escolha, e nós vimos aí qual foi a consequência destas escolhas. Amém? Que Deus nos abençoe, vamos ficar todos com a paz do Senhor, e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.